Fala, galerinha do bem, como é que vocês estão? Tudo na paz? Tudo tranquilo? Galerinha, hoje eu vou fazer um primeiro vídeo de 3 e eu quero trazer aqui uma coisa que eu ouço muito, me perguntam muito. Por conta dessa pergunta, um DAI é melhor? É pior? É igual? Software que se usa no DAI é bom? Não é bom? É isso ou aquilo? Então, para a gente ter um entendimento, vocês sabem que eu amo contextualizar. Então nós vamos hoje falar justamente sobre o uso do force feedback. Mas como é esse uso? Como ele é aplicado nos nossos hardwares e de certa forma também ele é aplicado lá no simulador. Na terceira parte dessa série, aí você vai entender como o estudo se une e como esses efeitos acontecem. E por que é tão importante quando você decide fazer um direct drive. Você entender o que é cada uma dessas coisas para justamente você saber o que você está procurando. Eu ouço muitas pessoas dizerem assim: eu quero sentir muito. Aí eu pergunto: o quê? O que vocês querem sentir? Eu quero sentir zebra. Mas existem zebras que não tem nada para sentir, porque é uma pintura no asfalto. Você não vai sentir. Mas tem zebra que é negativa, tem zebra que é positiva, tem ondulação e tal. E aí, como a gente consegue sentir essas coisas? Existem vários fatores para isso. Mas o primeiro fator é que nós temos esse sistema de API, né, do Force Feedback, que é da Microsoft, que todo mundo já sabe que é antigo, que eu já falei isso, que não tem atualização há anos, que hoje é o nosso limitante. Hoje você pode ter o melhor hardware, assim, plástico aí, mais top, mas você vai estar preso a exatamente o que nós temos aqui desde lá, sei lá quando, 1980, sei lá de quanto tempo isso aí. Estamos presos a isso. Vamos sair? Duvido muito. Não apareceu nada melhor do que isso. E dentro disso, todas as empresas tentam fazer algo para melhorar, para te dar mais reação, para te dar mais sensação, para enganar mais ainda o teu cérebro, para você ter a ideia ou a falsa ilusão que você está pilotando ou simulando um carro, sentindo torção do chassi, sentindo pneu, sentindo um monte de coisa. Tá bom? E aí existem vários artifícios que cada empresa vai usar. Não estou dizendo se é bom ou se é ruim, eu estou dizendo que elas usam. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. O grande problema e o grande desafio é conseguir fazer com que essas informações de force feedback cheguem até você de algum jeito. E aí é onde começa o nosso grande problema. Tá bom? Galerinha, esse vídeo aqui é uma ideia para facilitar esse entendimento. Por quê? Todo mundo quer ter um Direct Drive hoje. Todo mundo, o mundo inteiro quer viver Direct Drive, né? E tem lá suas explicações, mas a mais pífia delas para mim é quando você diz que é um Direct Drive porque você quer sentir mais. Mas mais o quê? É isso que precisa entender. O Direct Drive é muito bom e tem excelentes características se bem montado, se bem adequado, com o motor correto, se com o firmware correto, se com o software correto. Aí, ó, vai ficar top. E claro, vai ficar top porque se para você aquele conjunto for legal. Se para você aquele conjunto trouxer aquilo que você realmente está procurando dentro de uma pista virtual. Porque veja, um cara que só vai competir, só quer competir, tem muita coisa que ele nem está preocupado se vai sentir ou não. Ele não quer sentir, ele quer resultado. Se o cara quer mais só simular, aí sim, tem outros elementos que ele se preocupa bastante, né? E eu acho curioso, o cara que mais quer simular, ele fala que quer o volante rápido demais. E na verdade, se você quer buscar o realismo, como as pessoas dizem, o volante de carro, seja ele esportivo, se competição ou não é tão rápido assim, pelo contrário, né? Mas enfim, vamos nos atentar a essa questão aqui do guide aí, do que nós temos. E aí eu coloquei aqui nessa primeira folhinha aqui o que o API da Microsoft fornece, o que realmente as empresas trabalham, o que realmente os desenvolvedores de hardware trabalham e outras coisas que são incrementadas para dar mais, não é detalhes, mas é para dar uma encorpada, porque existe muita dificuldade de pegar tudo isso aqui e colocar às vezes num único simulador. Tem várias dificuldades para isso. Se vocês pegarem, por exemplo, simuladores
os mais competitivos, os hardcores aí, ou seja como queiram, eles não têm todas essas informações. Então, às vezes, o desenvolvedor de equipamento coloca. E aí, ele coloca alguns placebos, por assim dizer. Eu vou usar como placebo. O efeito para você é interessante, mas efetivamente aquilo não existe. Mas você acredita que existe. É um negócio meio complicado, mas enfim. Então, por exemplo, você vai encontrar muito aqui. Eu coloquei aqui a descrição, mas isso aqui vocês encontram a rodo na internet. Isso aqui, ó. Primeiro vamos aqui. O que é isso aqui? Isso aqui nada mais é que o API da Microsoft. É o que nós vamos encontrar efetivamente dentro de qualquer estrutura que se tenha force feedback. Seja no simulador de corrida, seja no simulador de voo, seja no simulador de barco. Se tiver esses efeitos de a constante, o damper, frição, inércia, rampa tem que ter, né? A Cine, Spring, Square, Triangle, todos tem que ter. Na verdade, isso aí, galera, são ondas, tá? São sinais. Sinais mesmo, ondas mesmo. Quem que se interessar, existem artigos interessantíssimos sobre isso aí. E aí você vai entender como é que é uma onda sinoidal, uma onda quadrada, uma triangular, para que ela serve, como ela funciona. O curioso é que a gente acha que todas elas funcionam ao mesmo tempo. E não, elas não funcionam ao mesmo tempo, nem pode. Você teria uma mistura de ondas e sinais ali. Sabe quando você está equalizando som? É aquilo. Se você colocar todos os sons na mesma faixa de potência, você não consegue definir o que é o que. Porque nem você, enquanto auditivamente, nem as tuas caixas vai ser um negócio. Então, por isso que você equaliza, né? Um que é mais interessante para o seu ouvido um pouquinho mais, o outro um pouquinho menos, para os sinais não se misturarem. Quanto mais o sinal se misturar, pior é. Dentro disso, a gente tem algumas coisas. Eu coloquei 4 aqui, tá? Mas isso aqui muda absurdamente, tá? Isso aqui muda bastante. Mas, por padrão, dump, filtro, força mínima são colocados. Isso é implementado. Porque, veja, vamos pegar aí um Logitechzinho, tá bom? O Logitech, se você não te der uma força mínima para ele não consegue te passar quase nada. Aí você vai conseguir. Eu vejo muitas pessoas falar assim: caramba, o meu Logitech está muito pesado, está forte e tal. Porque é assim: quando você aumenta o áudio do som, o que você faz? Você quer ouvir mais alto ou você quer ouvir com mais qualidade? Se você tem um aparelho de som muito bom, você não precisa aumentar muito. Um pouco que você aumenta a qualidade do som é maravilhosa, né? Puta, caramba, né? Você ouve os cristais, a parte mais refinada dos instrumentos, você ouve lá os metais. É a mesma coisa aqui. Quando você pega um equipamento com muita limitação, né? Você tem que começar a dar ganho nele, e aí ele começa a misturar a coisa toda. Tá? Principalmente quando os equipamentos trabalham só com firmware. Porque todos eles têm que trabalhar com firmware. Seja você comprar sei lá, um Fanatec, um Simicab, tem o firmware. Assim como a gente que usa o DAI, né? Ou seja, o pessoal que usa o VNM, a gente que usa o MC, o pessoal que usa aí o OpenFF Board, tem um firmware. Tudo tem que ter um firmware. O firmware é que faz essa junção, né? Do que o software faz, do que está lá dentro lá, enfim. Isso é uma parte mais técnica que não vem ao caso agora nesse momento. Então, qual é o sentido de você saber como tudo isso funciona? Que na hora que você for montar o teu equipamento, e isso aqui eu estou falando principalmente para a galera do DAI, você vai pegar e vai entender que você precisa pôr alguns componentes ali em sincronia para tudo funcionar muito bem. Você tem que entender que quando você pega, por exemplo, um Fanatec, por exemplo, você tem um software, você tem um firmware, você tem uma placa controladora que controla o motor, falando em DAI. Falando em Direct Drive. Porque se eu pegar, por exemplo, um Logitech, ele não tem um controlador exclusivo para o motor, uma placa para controlar o motor. Não tem. Ele nem precisa. Tem um conjunto que ele já faz tudo isso ilimitado, acabou. Isso, todos os motores que você pegar aí, até ali a CSW 2.5, é assim.
No caso da 2.5, ela até tem lá um controlador mais específico de motor, principalmente que é um servo que está ali, só que você não tem acesso a ele. Ele trabalha baseado no firmware que colocaram lá. O que esse firmware tem? É o que está definido lá. Dentro dessas definições, as pessoas costumam colocar muito dumping. Dumping, cara, ele vai te dar um efeito de letargia. Eu não uso, eu não gosto, não recomendo. Principalmente se você tiver com Direct Drive. Não faz o menor sentido. Mas é o meu julgamento, é a minha percepção. De repente para você pode fazer sentido. Filtros, cara, filtro ele sempre faz exatamente o que ele faz. Ele vai filtrar o force feedback. Isso é bom? Depende. Depende muito. Se você estiver usando, por exemplo, um simulador como o Assetto Corsa, o iRacing, por exemplo, começa a ficar um negócio meio estranho. Os carros começam a ter... Não é um comportamento, mas eles começam a ficar meio gelatinosos, sei lá, fica esquisito. Foge um pouco da sensação de que você está dirigindo um carro. Né? Claro, você está virando, você está sentindo ali a zebra, você está sentindo as ondulações na pista, mas o pneu é estranho. O grip fica meio que perdido. Então, filtro é um negócio bem complicado, né? Eu tenho na descrição, se alguém der pausa, você pode ler, você está tradução livre, tá? Eu peguei direto e traduzi, mas é exatamente isso. E tem a força mínima. A força mínima ela é muito importante porque existem equipamentos que você tem que aplicar uma força mínima nele, principalmente os policorreias, aí, os Logitech T150, ou mesmo aí outros, você precisa dar, porque aquela onda chega nele, mas ele não tem força suficiente para transformar aquilo em algo tátil. Então você realmente precisa. Tá? Esses dumping, filtro, quando a gente fala de direct drive, você coloca isso meio que à parte. Quando nós falamos de motores muito fortes, às vezes, por exemplo, um T300, dependendo do que tem no simulador, você nem usa isso. Você nem usa uma força mínima. Tá? Porque ele talvez não precise, até porque é um servomotor que está ali. Normalmente servomotores, dependendo do firmware e da controle que está ali, ele vai fazer isso muito bem. Porém, você vai ficar limitado nisso aqui, ó. E qual é o grande problema de você ficar limitado nisso aqui? Porque isso pode estar implementado no jogo, mas o teu equipamento não tem como controlar nenhum desses eixos. Então, se tem um diferencial potencial em Direct Drive para mim, ou no DAI, principalmente, aí eu vou tirar a questão do Direct Drive, porque se eu pensar em equipamentos que o pessoal monta aí com motores fantásticos, policorreia, e tem acesso a esses controladores, os resultados são fantásticos. Tá? Os resultados são extremamente fantásticos. Né? Tirando aí, porque se um comparativo direto entre Direct e policorreia, o que você vai falar, letargia, tem isso e aquilo, mas pensa que se o cara sabe o que está fazendo e monta como se deve montar, o resultado é interessante. Claro que não vai ser um resultado como um Direct Drive, né, gente? Mas o resultado é interessante porque ele consegue ter controle sobre isso aí. Tá? E isso é um fato interessante porque você ouve muito, principalmente a galera que anda de iRacing, né, dizer que existem efeitos, falsos efeitos em outros simuladores. E é verdade, isso não é mentira. Se você pegar, por exemplo, Project Cars, se você pegar Automobilista 2, eu vou pôr os mais atuais, Automobilista 2, ele tem bastante coisa embarcada ali para te dar a sensação de algumas coisas que na verdade nem está acontecendo na pista. Né? A telemetria nem está te passando nada daquilo, mas ele embute aquelas informações, aquelas ondas, para que você tenha aí essa certa sensação. Um iRacing já não tem isso, e aí complica. É por isso que é tão difícil para uma pessoa que não tem hoje um Direct Drive sentir detalhes, pormenores e reações no iRacing. Esse é o grande problema. E aí junta-se que o iRacing hoje tem um dos force feedback mais pobre, porém tem bastante, ele tem qualidade. Dizer que ele não tem qualidade é mentira, mas é pobre, né? Então você precisa, para melhorar isso, investir mais. Não tem por onde fugir. Não tem. Ed, então se eu pegar um Logitech eu não vou conseguir andar? Não estou dizendo isso. Você pode pegar qualquer volante, qualquer, cara. Entra lá e você vai ganhar a corrida. Se for inato de você, a habilidade de competir, você vai ganhar corrida com qualquer equipamento. Eu não estou falando aqui em ganhar corrida, eu não estou falando aqui em ser rápido. Eu estou falando aqui em percepção, sensações e reações. É bem distinto. Isso aqui não te faz ser rápido. Muito pelo contrário. Isso mal configurado vai fazer você ser lento. Porém, a gente está
simulando um carro, um Fórmula 1, um GT3, um GT, um WTCC. Esses filtros são extremamente importantes. Eu não coloquei na minha lista aqui o Sim Commander, que para mim, na minha opinião, é o melhor software para simulação que existe no planeta. Simples assim. Porém, ele tem, claro, seus trocentas mil vantagens, mas ele tem uma desvantagem. E qual é a desvantagem? Você não trabalha pelo que o jogo te oferece. Você trabalha pela interpelação que ele te faz. E o trabalhar que a Sim Experience fez nele é maravilhoso. A galera ali, a galera que está em pista, que anda, que sabe o que está fazendo. Então, ele te dá várias características. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Aí é uma questão muito de opinião. Por quê? Porque ele não te dá liberdade. Essa parte dele não te dá liberdade de usar ele. Porque se você não usa ele no equipamento dela, ele não fica tão legal. Fica bem ruim. As pessoas que já experimentaram não gostaram muito. Mas ele tem. Todos esses filtros? Tem. Só que ele não baseia no que está no jogo. Ele baseia especificamente no que foi colocado na plataforma dele. E ele replica isso com a telemetria que entra, interpola e sai ali no volante. Tá? Tirando isso, galera, qualquer equipamento no mercado segue o padrão. É esse aqui. Da Microsoft, tá bom? Não tem outro padrão a ser seguido. Podem ter mais ou menos desses eixos. Mas tem que seguir. Na verdade, aqui, se você parar para pensar, não é tanta coisa assim não, tá? Ali tem eixos, mas tem muitos sinais ali, né? Efetivamente, você tem ali a constante, que é o básico, que vai ser sempre uma constante dependendo do que você põe lá. Mas você tem ali sinais e ondas que realmente fazem diferença e que nem todo simulador vai ter, tá? Nem todo simulador vai ter isso. E aí, quando você se depara com essa condição do simulador não ter isso, aí você precisa que teu equipamento tenha isso para sincronizar. Porque muitas vezes o simulador ele te manda essa informação, mas o teu equipamento não consegue absorver essa informação. E aí você não tem resultado. Tá? Então acho que isso aqui é fácil de entender. Tá? Isso aqui é o que tá lá, é o que é oficial. E daqui para baixo a maioria das coisas são coisas que apesar de ter a gente coloca. É necessário pôr. Por quê? Porque isso vai te melhorar os resultados dos efeitos. Tem gente que gosta de usar, tem gente que não gosta de usar. Em Direct Drive, isso é opcional. Nos policorrer, dificilmente será opcional, porque você não tem controle sobre isso. Você não tem controle no motor, você não tem controle, a não ser que seja um DAI. Aí você consegue fazer o controle como você quiser. Para pincelar rápido, a gente tem, por exemplo, o SimCub, o primeiro modelo. Você vai ver o que a gente tem aqui, né? Se você quiser fazer os controles, estão todos eles aqui. Se você for lá para o SimCub 2, está lá. E para todos os efeitos também vão estar lá. Aqui a grande diferença entre esses comandos aqui, esse aqui e esse aqui do Leobordinar, se você perceber, tem um controle sobre o motor. Tá? Aqui não é controle só sobre o software. É sobre o motor. Tem um controle sobre o motor, tá bom? Aqui é o hardware input, todos eles têm a saída, frequência, tem esse controle. Qual é o nosso controle aqui no DAI? No meu caso, a gente tem o VESC Tools. Então tem o controle para o motor e tem o controle que é justamente esse aqui que a gente usa, que tem todos os eixos aqui, tudo certinho, bonitinho, da mesma forma. Então já me perguntará em relação a software, existe diferença? Não. E por um software que eu já uso há muito tempo, que é esse da EMC, eu já acho ele bastante consolidado. Claro, sempre tem atualizações, sempre tem melhorias, sempre tem entra algum elemento de controle, que ele é muito bom. E tem outras coisas ali, mas eu estou mostrando mais a parte de eixo mesmo para vocês, tá? E aí você tem aqui, esse aqui é o controlador, o Fanalabs, né? É Fanalabs, acho que é isso. É Fanalabs da Fanatec. Vale lembrar, quem talvez não saiba, ou talvez quem não acompanhou, o Fanalabs, ele teve que vir, e veio até de uma forma meio que urgente, porque quando lançaram o Direct Drive da Fanatec, ela estava fazendo controle como ela fazia antes pelos policorreia. Por onde? Controle pelo firmware. A pessoa não tinha os eixos aí para trabalhar. E isso dificulta muito quando você fala em simulador. Então levou um bom tempo aí para eles fazerem.
Eles têm os próprios filtros, né? Eles dão uma pincelada ali, né? Até porque se você pegar os motores da Fanatec, eles têm características diferentes, apesar de serem servos motores, tem características diferentes, por exemplo, lá do Simicub, dos OSW e dos motores que a gente faz aqui, tá? Então, mas no contexto geral, eles vão seguir essa regra aqui, ó. Essa regra, tá? Ou do API e os filtros que podem vir implementado aí no sistema. Isso não vai mudar, entendeu, galera? Isso não vai mudar. Galera, esse vídeo já tá bom, não vou deixar ele mais longo do que tá aqui. A ideia era falar para vocês que esses controles estão aí, eles existem. Nós usamos ele no dia a dia. Isso é o que vai diferenciar se você está usando bem eles ou não. É saber que eles existem. É saber que na hora que você está fazendo ali o seu DAI, ali, o seu volante, o que é interessante. Eu vejo às vezes muito o pessoal pensar na força. Cara, o motor forte ele é bom. Mas se essa força não for bem trabalhada, bem dimensionada, de nada vai adiantar. A diferença desses caras aqui que usaram o SW, ou mesmo o próprio Simicub 2, que hoje, apesar de ser não mais, né, um open source, né, mas veio de um open source, que se baseou muito em cima de outro open source, né, que é o Low Bordinar, diga-se de passagem, um dos mais caros e melhores equipamentos até hoje, né, utilizado aí dentro da Fórmula 1, em várias equipes e não só de Fórmula 1. Então todos eles têm exatamente a mesma base. Os nossos VNM, EMC, Open, mesma coisa. Claro que aí entra o firmware de cada um, o pensamento de cada um desses desenvolvedores, que acredita talvez que o carro deva ter, esse eixo tem que ser mais assim, tem que ser menos polarizado aqui, tem que ser... Ponto. Fora isso, não muda, tá? Então, para esse primeiro vídeo, eu quero que vocês entendam isso. A questão do software, ele se baseia em cima desses APIs da Microsoft. Todos, sem exceções. Beleza? Galerinha, se o vídeo foi útil, gostaram do vídeo, não deixe de se inscrever no canal se você está passando aqui pela primeira vez. Não deixe de deixar o seu like, compartilhe com os amigos e, claro, escreva aí nos comentários o que você achou disso. Se você já sabia, não sabia, o que mais você quer saber sobre isso? Próximo vídeo, que vai vir provavelmente semana que vem, eu vou tentar adiantar, tá? Porque eu quero ver se eu faço esses 3 vídeos um pouco mais rápido, porque esses vídeos são importantes para eu concluir aqui o review do meu equipamento. Acho que é o primeiro e único, talvez, review que eu tenha feito. E vou fazer porque esse aqui vale muito a pena eu fazer isso, tá bom? Então, o próximo eu vou falar especificamente do EMC. Vou mostrar alguns detalhes lá. Vou mostrar cada eixo que está lá. Tá aqui, você vai lá e vai procurar o que é uma inércia, rampa de força. Não tem muito que você fugir disso. Mas tem alguns outros elementos que não tá aqui, mas que é implementado, assim como o próprio Simicub 2 coloca também, né? Por exemplo. E isso é importante para que a gente possa, às vezes, fazer um controle. Agora, qual que é a grande dificuldade disso, galera? Só para concluir aqui. Por que tem que ter tudo isso? Você imagina, uma empresa vai lá e faz o simulador. Baseado em que equipamento ela fez aquilo? Ela não faz baseado em cima do equipamento, ela faz baseado em cima do API. Ponto. Né? Mas se ela fizesse baseada, e como já fez, muitos simuladores já fizeram isso baseado em cima de um único equipamento, quando chega no mercado, nem todo mundo tem aquele mesmo equipamento. Né? Então por que precisa tudo isso? Porque nem todos os motores lidam bem com essas informações. É por isso que eu vivo falando para vocês, a galera do DAI. Pode qualquer motor? Pode. Um motor qualquer? Não pode. Galerinha, um bom dia, um dia abençoado para vocês. Grande abraço, fique com Deus, até a próxima. Fui.